Ok. Muito boa tarde. Como sabem, o Comitê Português da URSI tem vindo a promover de forma regular palestras e debates com vários convidados sobre temáticas relacionadas com as ciências rádio. Uma iniciativa a que demos o nome de Conversas ao Fim da Tarde. E esta edição, a quarta edição, será conduzida pelo professor Pedro Pinho. O professor Pedro Pinho é professor auxiliar da Universidade de Aveiro, do Departamento de Eletrónica, Comunicações e Informática, e é igualmente o presidente da Comissão G da URSI Portugal, a comissão que tem o título de Radioeletricidade, Ionosférica e Propagação. Esta sessão terá como convidado, e agradeço bastante a participação do professor Armando Nolasco Pinto, mas, enfim, o Sr. Pedro Pinho melhor apresentará a sessão e o nosso orador. Será também aberta a possibilidade de serem feitas algumas questões no final da sessão, sendo certo que a sessão está a ser gravada, pelo que aqueles que intervierem estarão também a autorizar a respectiva gravação para a posterior publicação no nosso site. Presencialmente, a sessão decorre no anfiteatro do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro e virtualmente na plataforma Zoom. Espero então uma boa sessão, estou certo que estará bastante interessante e passava a palavra ao professor Pedro Pinho. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição das Conversas ao Fim da Tarde, organizadas pela URSI Portugal. O título da nossa apresentação hoje é Comunicações e Computação Quântica. Vai ser proferida pelo professor Armando Nolasco Pinto. O professor Armando Nolasco Pinto é professor associado com a Organização do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro. É coordenador do Grupo de Investigação em Comunicações Quânticas, que é o assunto desta apresentação, e também membro da Comissão de Gestão do Instituto de Telecomunicações de Paulo de Aveiro. É também presidente do Junto do Conceito da Voz da Universidade de Aveiro. É autor de mais de 100 artigos publicados em revistas internacionais e apresentou o seu trabalho em mais de 150 conferências internacionais, tendo o seu trabalho sido distinguido com diversos prémios científicos. Participou em 56 projetos de investigação e tem sido avaliador de vários concursos da FCT e da Comissão Europeia. Está neste momento a participar na construção da Rede Quântica Nacional, através do projeto PTI. É membro do painel editorial da revista Scientific Reports, Optical and Quantum Electronics e Quantum Communications, publicadas respectivamente pela Nature, Spring e Yale. Armando Pinto, da minha parte, muito obrigado por esse convite para participar nesta palestra e agradeço a sua obrigado. Obrigado. Eu, antes de começar, passava a palavra à colega Maria Manso, que colocou a mão no ar para... Eu peço desculpa de interromper, mas eu quase não ouço. Consegue ouvir-me agora? Melhor. Pronto. Eu julgo que foi ali o Pedro Pinho, quando fala ali daquele lado, não se está a conseguir... Aqui consegue ouvir? Assim consegue ouvir? Já está a ouvir? Ok. Pronto. Então agora julgo que está o problema resolvido. E pronto. Depois o Pedro, quando o Pedro depois quiser falar, depois vem aqui se calhar este microfone que é melhor. Pronto, antes de mais nada, agradecer naturalmente o convite, agradecer às pessoas que se disponibilizaram a vir assistir, não são muitas, mas pronto, mas temos aqui um conjunto, no total uma dúzia de pessoas, e portanto também pelo número ser um número relativamente reduzido de pessoas, as pessoas estejam à vontade para interromperem sempre que quiserem. Isto, no fundo, eu tenho aqui um conjunto de slides, mas isto é uma conversa ao final da tarde, é assim que designam estas sessões e, portanto, estejam à vontade para interromper. A duração, eu tinha pensado isto, cerca talvez meia hora, eu irei falar cerca de meia hora, 40 minutos, e depois podemos eventualmente trocar algumas questões. E, portanto, de facto, estejam à vontade para interromperem quando quiserem. Naturalmente que aquilo que eu hoje vos vou aqui apresentar tem muito a ver com aquilo que nós temos feito nos últimos anos, aqui no Instituto de Telecomunicações, nomeadamente no grupo de comunicações quânticas, que é o grupo que eu coordeno. O grupo de comunicações quânticas, para além de mim, tem também um conjunto de investigadores de doutorados, o Nelson, o Nuno e o Gustavo, um conjunto também
a Juliana e a Ana, que dão apoio mais na parte da comunicação e na parte administrativa, depois um conjunto de alunos de doutoramento, como o Daniel, a Margarida, a Zainab, a Sara, o Miguel, o Maurício, o Hugo, o Manel, e depois um conjunto de alunos de mestrado, o José, o Eduardo, o Pedro, o Eduardo e o Gustavo. Portanto, temos um conjunto grande de investigadores, e aquilo que no fundo vou tentar apresentar é o trabalho daquilo que fazemos, portanto, que todos temos vindo a fazer. Eu tentei estruturar esta apresentação da seguinte forma. Portanto, vou procurar tentar-vos dizer o que é que são as tecnologias quânticas, pelo menos o que é que eu entendo que são as tecnologias quânticas, como é que as tecnologias quânticas têm vindo a evoluir, porquê e onde é que podemos usar as tecnologias quânticas, quais são os sistemas que nós temos vindo a desenvolver, quais são os projetos onde nós estamos a trabalhar. Irei dar um foco especial neste projeto, com o qual temos muito carinho, que é o projeto PT-PCI, que é um projeto onde estamos a criar a rede quântica nacional. Do ponto de vista de tentar responder àquilo, o que é que são as tecnologias quânticas? Tecnologias quânticas são todo o tipo de tecnologias onde, de alguma forma, a gente tenta tirar proveito das particularidades da teoria quântica. Portanto, algo que o eletromagnetismo clássico, que as teorias clássicas não tenham, e que nos é dado pela teoria quântica, ou seja, que a gente pode observar quando nós estamos a falar de sistemas quânticos, estamos a manipular sistemas quânticos, e, portanto, no fundo, isso é aquilo que a gente desenha por tecnologia quântica. Toda a tecnologia onde nós tentamos tirar proveito, no fundo, do teorema da não clonagem, do teorema da sobreposição e do processo de entrelaçamento. Para nós, e para deixar já bem claro, o que é que são sistemas quânticos? Para nós, sistemas quânticos são partículas de luz. Os nossos sistemas começam sempre por gerar um impulso de luz, depois nós atenuamos esse impulso de luz até termos apenas um fóton, e a partir daí manipulamos esse fóton. O teorema da não clonagem o que nos diz é que se nós impregnarmos informação num fóton, nós se quisermos extrair essa informação, vamos sempre perturbar esse fóton. E isso permite-nos, por exemplo, pensar em desenhar sistemas de comunicação em que é possível saber se alguém escutou aquela informação antes de mim. O teorema da sobreposição diz-nos que se um fóton, embora sendo uma partícula, chegar a uma posição, ou na sua viagem, chegar a um sítio e tiver dois caminhos, de facto não precisa decidir por que caminho é que vai, ele vai pelos dois, algo que por vezes para nós seria muito conveniente, embora no final acabe por interferir com ele próprio. E depois o entrelaçamento, que nos diz que nós podemos pegar em dois fotões, que são duas partículas, podemos colocá-las a interagir uma com a outra, e depois a partir daí, embora elas continuem a ser duas partículas, que nós podemos mandar uma para a esquerda e outra para a direita, elas passam a comportar como se fossem a mesma, ou seja, passam a partilhar a mesma função de um. Embora isto, à primeira vista, de facto, possa parecer um pouco estranho, eu queria vos colocar aqui, se calhar, um desafio, porque de facto não é assim tão estranho como isso. Nós hoje achamos todos que é muito normal chegar aos nossos telemóveis informação que vem através de um conjunto de eletrões que estão a fazer uma dança sincronizada, algures aí numa antena, e a informação chega-nos aqui, porque há um campo elétrico, depois dá origem a um campo magnético, depois dá origem a um campo elétrico, e a radiação chega-nos aqui e nós conseguimos impregnar a informação. De facto, se vocês tentarem olhar para isto e tentarem pensar, tentarem se colocar, quando o Michael Faraday, ou o James Clerk, ou o Maxwell desenvolveram a teoria eletromagnética há cerca de 200 anos atrás, vocês veem que na altura isto deveria de facto parecer tudo muito estranho. E se nós olharmos para as escalas temporais que estão envolvidas, de facto, o eletromagnetismo foi desenvolvido por um conjunto de físicos, não só estes que estão aqui, mas estes foram particularmente notáveis no século XIX, e só depois no século XX, nomeadamente no período da Segunda Grande Guerra Mundial, é que houve um conjunto de matemáticos que pegaram na teoria eletromagnética e viram que podia ser aplicada quer à teoria das comunicações e quer à computação, e os aparatos, no fundo, os dispositivos, um conjunto de engenheiros começaram depois a desenvolver um conjunto de dispositivos para utilizar isto. Inicialmente o Alexandre Bell, depois o ENIAC, quando surgiu o computador, e mais recentemente, já no final do século passado, o WWW, que deu origem à explosão da internet, e que no fundo está na base da sociedade da informação que nós hoje temos hoje. Mas para vocês repararem, nas escalas temporais que nós estamos aqui a falar, nós estamos a falar em meio século.
desde as primeiras descobertas de Faraday até àquilo que é o primeiro telefone proposto por Alexandre Bell, e cerca de 100 anos até à teoria da comunicação, até ao artigo, até à parte da computação proposta por Turing, e depois mais 100 anos para chegarmos ao primeiro ENIAC, e depois mais 150 anos para, de facto, termos aquilo que, no fundo, são os alicerces da nossa sociedade de informação. Portanto, são nestas escalas temporais que as coisas, no passado, se desenvolveram. Obviamente que o passado, ou seja, rendimentos passados, como os bancos costumam dizer, não garantem rendimentos futuros, mas, de facto, podemos olhar que há uma certa analogia para aquilo que se aconteceu no passado e aquilo que está a acontecer hoje com a teoria quântica. De facto, a teoria quântica foi desenvolvida na década de 30 do século passado. Houve depois, cerca de 50 anos, depois um conjunto de matemáticos, como o Bennett, o Brassard e o Shor, que trouxeram um conjunto de ideias ligadas à parte da informação, nomeadamente à transmissão de informação e ao processamento da informação, e depois começaram a surgir um conjunto de engenhocas. Primeiro os sistemas de Quantum Key Distribution em 92, propostas pelo Brassard e o Bennett, que depois eles próprios, no laboratório, acabaram por implementar um sistema que tinha menos de 1 metro de alcance. Depois os computadores quânticos, já no final do século passado, e verdadeiramente nós ainda não sabemos qual é que será a killing application, qual é que será a aplicação que irá eventualmente colocar as tecnologias quânticas, ou que fará com que as tecnologias quânticas tenham o mesmo impacto que a teoria eletromagnética teve na sociedade em que vivemos. Mas se olharmos para as escalas temporais, nós podemos ver que, de facto, entre o início daquilo que foram as descobertas da física quântica até ao trabalho de Bennett, passaram cerca de 50 anos. Até àquilo que foi a primeira engenhoca de distribuição de chaves criptográficas, passaram cerca de 70 anos, e até hoje passaram cerca de um século, passaram cerca de 100 anos. Portanto, eu diria que está mais ou menos na altura de nós vermos alguma coisa a acontecer, e eu acho que aos poucos as coisas estão a acontecer, e é no fundo isso que eu vos quero mostrar. Mas, de facto, queria-vos também primeiro dar esta ideia. De facto, a nossa estranheza perante estas coisas é simplesmente pelo facto de não estarmos habituados a ela, não estarmos habituados a ela, não porque elas sejam mais estranhas do que aquilo que é a teoria eletromagnética que nós estamos tão habituados e que nós usamos no nosso dia-a-dia. As tecnologias quânticas têm-se vindo a estruturar em 4 áreas. A área das comunicações, que é a área em que nós trabalhamos. A área das comunicações tem, no fundo, duas vertentes. Uma que é a segurança das comunicações, que é onde precisamente nós incidimos grande parte do nosso trabalho, e depois há uma outra área que é marginal, que tenta explorar o aumento da capacidade do canal de comunicação. De facto, é possível, nós todos sabemos, aqueles que estudaram um pouco de teoria da informação, que do ponto de vista clássico, a capacidade de um canal de comunicação com ruído está limitado pelo teorema de Shannon, mas de facto o teorema de Euler, se eu considerar que o meu sinal é um sinal quântico, eu posso transmitir mais informação, e esse excesso de informação é-me dado pelo resultado de Euler, mas isso o ganho só é substancial quando estamos a falar com sinais do nível quântico, ou seja, quando estamos a falar com sinais de muito baixa intensidade. E verdadeiramente para sistemas terrestres, e nomeadamente considerando que nós hoje temos, por exemplo, os amplificadores ópticos, é pouco. Os ganhos que se poderão obter por aí são relativamente reduzidos, e por isso é que essa é uma área que tem sido pouco explorada. Porventura, em ligações de muito mais longa distância, por exemplo, em ligações entre satélites e a Terra, ou entre satélite em que eu estou a falar de ligações com uma distância muito grande, e em ligações em que eu não tenho a possibilidade de usar amplificadores ópticos, porventura aí os ganhos serão mais significativos, mas essa é uma área que tem sido pouco explorada. Ao nível das comunicações, aquilo que tem sido mais explorado é usar a teoria quântica para garantir a segurança da informação, ou seja, para garantir que ninguém consegue escutar o meu canal de comunicação, ou pelo menos não é tanto garantir que ninguém consegue escutar o meu canal de comunicação, é para garantir que eu consigo quantificar qual é que é a quantidade de informação que é perdida pelo canal de comunicação, porque é aquilo que verdadeiramente nós somos capazes de fazer. Depois, a área da computação quântica.
a área da computação quântica, existem um conjunto de problemas que não podem ser resolvidos em tempo útil com o computador clássico, com o computador quântico passam a ser possível resolver. E, obviamente, esta é a área que tem atraído mais atenção, porque, obviamente, a verdade é que nós hoje temos modelos para quase tudo, mas tudo aquilo que é razoavelmente complexo nós não podemos aplicar esses modelos devido à capacidade computacional que nós temos, que é relativamente pequena. Nós conseguimos construir modelos de otimização e programação linear inteira muito elaborados, mas quando queremos obter uma resposta, nós colocamos o computador a rodar e, de facto, aquilo só nos dá uma resposta daqui a um século ou algo que o valha e não é útil, não nos resolve o problema em tempo útil. Portanto, e com o computador quântico haveria muitos desses problemas que nós podíamos passar a resolver e, portanto, essa é uma área particularmente interessante. Depois, outra área também com interesse tem a ver com a simulação de sistemas quânticos. Portanto, os sistemas quânticos são sistemas que, de facto, o Feynman, que foi o primeiro a falar destas coisas da computação quântica, de facto, a origem ou a motivação foi por aqui. Ele descobriu, ele constatou que não seria possível num computador clássico simular um sistema quântico, e ele propôs que a única forma de conseguirmos simular um sistema quântico era usar um computador quântico, e, portanto, de facto, esta é uma área que também tem tido interesse. Outra área muito relativamente importante e com interesse prático, que às vezes não se fala tanto, é a área dos sensores e a área de todas as medições, toda a parte dos sensores. É uma área muito importante porque eu posso criar sensores com uma sensibilidade muito maior do que aquela que tenho hoje, e isso tem aplicações muito interessantes, nomeadamente ao nível da defesa, mas não só, há um conjunto de aplicações muito interessantes. Obviamente que há aqui um conjunto de desafios muito grandes, e para mim o principal deles todos, deixem-me que vos diga, é nos recursos humanos. Se eu quero construir sistemas que funcionem ou sistemas que mudem a vida das pessoas, eu vou precisar de engenheiros para trabalhar neles, para os implementarem. E a verdade é que a formação dos engenheiros atuais não inclui não inclui praticamente nada sobre teoria quântica, e isso coloca aqui uma barreira que é muito difícil, nomeadamente para nós atrairmos pessoas para estas áreas. Nós naturalmente precisamos de pessoas que vêm da área da física, da área da matemática, que tiveram contacto com este tipo de teoria, mas grande parte, o grosso dos problemas que nós temos são problemas de engenharia, são problemas de implementação, e nós precisamos de facto de engenheiros, e precisamos de engenheiros que tenham tido uma formação, embora que básica neste tipo de áreas que não temos atualmente, e esse é um desafio muito grande e é uma barreira que nós, de alguma forma, vamos ter que conseguir vencer. Porquê é que nós nos dedicamos às comunicações quânticas? Bem, a resposta é relativamente simples. Nós somos um grupo tradicionalmente de comunicações, portanto, o nosso grupo inicialmente começou pelas comunicações clássicas, depois, um pouco por acaso, no início de cerca de 2000, começámos a fazer umas experiências com fótons únicos, e depois, bastante mais tarde, cerca de 15 anos mais tarde, surgiu explotou este interesse todo das tecnologias quânticas, e no fundo aconteceu que nós estávamos no sítio certo, à hora certa, e portanto daí nós termos evoluído para as comunicações quânticas. Portanto, teve muito a ver com aquilo que foi o nosso passado. Dentro das comunicações, nós temos focado na parte da criptografia. E porquê na criptografia? A criptografia, porque a criptografia que nós usamos hoje, a criptografia que nos garante a segurança da internet, é uma criptografia que é baseada na complexidade computacional. No fundo, eu assumo que existem um conjunto de problemas que num computador clássico eu preciso de muito tempo para os inverterem, se quiserem, e a minha informação está segura por esse facto. E, nomeadamente, isso diz respeito a tudo aquilo que tem a ver com criptografia pública. E o que é criptografia pública? Criptografia pública, eu utilizo criptografia pública em todas as situações em que eu não tenho nenhuma prévia troca de nenhum segredo, ou seja, quando há duas entidades que querem comunicar, mas essas duas entidades não partilham nenhum segredo. Portanto, para elas poderem começar a comunicar de forma segura, o que se faz é que há uma das partes que publica uma chave pública, aquela chave serve para fechar
ou seja o que for, para fechar, por exemplo, uma outra chave, muitas vezes é para isso que é utilizada a criptografia pública, para fechar uma outra chave, que enviam para mim, imaginem alguém quer comunicar comigo, mas nós nunca trocamos o meu segredo, então como é que vamos trocar esse segredo inicial? Eu publico uma chave que é uma chave pública, qualquer pessoa pode utilizar, a pessoa utiliza essa chave para fechar uma outra chave, e supostamente essa informação que foi fechada com a minha chave pública só consegue ser aberta por mim, porque eu sou o único que tem a chave privada. E, portanto, a criptografia pública utiliza-se sempre em que eu tenho estas situações. Acontece que, de facto, os algoritmos que nós usamos hoje ao nível da criptografia pública são todos eles atacáveis usando um computador quântico. Portanto, quer o algoritmo de Shor, quer o algoritmo de Grove, atacam em tempo polinomial todos esses algoritmos que são hoje conhecidos de criptografia pública. E, portanto, essa é uma preocupação maior. Ou seja, a urgência que nós temos em desenvolver sistemas usando criptografia quântica advém precisamente do computador quântico. Portanto, se o computador quântico, a capacidade do computador quântico em certas áreas é uma vantagem, noutras áreas, nomeadamente na área da segurança da informação, é uma ameaça. Quando é que nós nos devemos preocupar com isso, atendendo a que hoje ainda não existe um computador quântico de dimensões razoáveis? O último computador quântico foi anunciado, por exemplo, pela IBM, que é uma empresa que é líder nesta área, tem 433 qubits, portanto, a dimensão do computador. E aquilo que se estima é que, de facto, um computador capaz de quebrar os nossos protocolos precisará de dezenas de milhares de qubits. Portanto, ou seja, nós, para termos um computador que, de facto, coloque em risco a nossa sociedade, a informação computador quântico, coloque em risco a informação que circula hoje nas redes de telecomunicações, temos ainda que aguardar algum tempo até esse computador surgir. Naturalmente que nós temos que perceber que quando alguém tiver esse computador, e pode ser um Estado, pode ser uma organização, provavelmente essa entidade não vai anunciar ao mundo que tem esse computador, provavelmente vai tentar, durante pelo menos algum tempo, tirar partido dele, enquanto os outros não têm. Portanto, temos que também ter consciência disso. Mas quando é que nós nos precisamos de preocupar? De facto, depende do valor da nossa informação. Se eu tiver informação, se for a informação do meu cartão de crédito, que tem uma data de validade de 1 ou 2 anos, provavelmente eu não preciso de preocupar, porque nos próximos 2 anos provavelmente não haverá um computador quântico capaz de atacar o meu cartão de crédito. Mas se eu estiver a falar de informação, e os Estados têm este tipo de informação, que tem que permanecer privada durante, por exemplo, uma década, certamente que eu me devo preocupar. Porque é também importante nós hoje termos presente que toda a informação que nós hoje geramos, que nós hoje colocamos na internet, nós podemos encriptar, mas o mais provável é ela ser armazenada numa cloud e alguém está a armazenar essa informação. Quem armazena essa informação pode não ter acesso ao conteúdo da informação porque não a consegue desencriptar hoje, mas consegue armazenar e pode conseguir desencriptar daqui a 5 ou 6 anos ou daqui a uma década. E, portanto, eu tenho que saber se de facto essa informação que eu estou a enviar é ou não, tem algum valor daqui a uma década. E, portanto, naturalmente, que os Estados, que todo o tipo de força, nomeadamente entidades de soberania, tem mais preocupação com esta, ou tem uma preocupação mais, tem esta preocupação mais precoce, porque manipulam informação que tem um período de vida mais longo do que aquilo que normalmente nós manipulamos. Do ponto de vista de criptografia, o que é que nós estamos a falar? Basicamente, a criptografia que nós usamos hoje é baseada em duas primitivas, naquilo que é o compromisso de bit e naquilo que é a transferência oblíqua. Ou seja, são duas primitivas relativamente simples. Uma é a capacidade de eu me comprometer com alguma coisa. Duas pessoas ou duas entidades que estão à distância têm que ser capazes de estabelecer um compromisso que eu não digo à outra entidade qual é que é, mas que eu não posso alterar durante um dado intervalo de tempo. Por exemplo, dizer que daqui a um ano eu vou comprar aquele apartamento por este preço, sem eu dizer à outra entidade sem a outra entidade poder saber qual foi o compromisso que eu assumi, mas ela tem que ter a certeza que eu não vou poder, durante este tempo, antes de revelar qual foi esse compromisso, não vou poder alterar esse compromisso. Esta, no fundo, é esta primitiva. A outra primitiva é a transferência oblíqua. A transferência oblíqua, no fundo, é relativamente simples. Eu tenho duas mensagens, eu tenho que ter a capacidade de poder transferir para a outra pessoa
uma das mensagens, sem que eu saiba que mensagem é que foi transferida, mas eu tendo a garantia que ao outro lado só chegou uma e a outra entidade só teve acesso a uma das mensagens, não teve acesso às duas mensagens. Estas duas primitivas podem ser implementadas usando, no fundo, ferramentas matemáticas, e nós aqui tipicamente estamos a falar de funções de sentido único. Funções de sentido único são funções que são relativamente fáceis ou muito fáceis de implementar num sentido e muito difíceis de implementar no sentido contrário. Basicamente é quase aquela ideia do ciclista que está ali a descer todos os santos ajudam, se for ao contrário é bem mais complicado. E a ideia é esta, que eu tenho, se vocês pensarem, por exemplo, eu posso dar dois números muito grandes, se vocês os multiplicarem, é relativamente fácil multiplicar. Por muito grandes que sejam os números, vocês conseguem multiplicar. Se eu vos der um número muito grande e vos pedir para o fatorizar, é uma tarefa muito complicada. Ou seja, multiplicar é fácil, fatorizar é muito difícil. E depois, para além disso, temos também as funções, as one-way functions, portanto, funções de sentido único, com o alçapão, o one-way functions with a trapdoor, que são o quê? Que são funções que continuam a ser fácil num sentido e difícil no outro, mas no sentido em que é difícil, se eu tiver uma informação extra, torna-se fácil. Por exemplo, multiplicar é fácil, continua a ser fácil, fatorizar é difícil, mas se eu souber um dos fatores, eu transformo o problema da fatorização num problema da divisão e esse já é um problema simples. E, portanto, no fundo, o que eu preciso de ter é o one-way, são funções de sentido único e funções de sentido único com o alçapão. E o que acontece quando olhamos, porque estas funções, no fundo, tudo isto está relacionado com o poder computacional, e o que nós podemos olhar é que eu, para implementar aquela primitiva que eu vos falei, o compromisso de bit, preciso de funções de sentido único. Para implementar a outra primitiva, portanto, a transferência ao Bolívia, preciso de funções de sentido único com o alçapão. E reparem que eu não posso ir do bit commitment para o Oblivious Transfer, mas posso ir da transferência ao Bolívia para o bit commitment. Portanto, num certo sentido, eu posso implementar tudo, usando apenas a primitiva de transferência ao Bolívia. Só que isso obriga-me a utilizar as funções, as one-way functions with a trapdoor, que são aquelas que têm a desvantagem de poderem ser atacadas por um computador quântico e para além disso, são aquelas que, mesmo no sentido fácil, não são tão fáceis assim como nós gostaríamos. Ou seja, exigem uma complexidade para implementar no sentido fácil e quando eu quero implementar milhões delas por segundo, se tornam complicadas. De facto, se nós olharmos para a complexidade computacional, nós podemos criar um círculo que são, no fundo, aqueles problemas que nós hoje podemos atacar em tempo polinomial com um computador clássico, depois à volta deste, depois podemos criar um outro círculo com um conjunto de problemas que nós não conseguimos resolver em tempo polinomial. Nós conseguimos testar a solução dele, ou seja, se nos disserem nós não conseguimos fatorizar dois números, mas se me derem os dois fatores, eu consigo multiplicar e consigo verificar que, de facto, aqueles dois números são, de facto, dois fatores daquele outro número. Ou seja, eu não consigo resolver o problema, mas se me derem uma solução, eu consigo testar. E há muitos problemas que são assim. Eu, de facto, com um computador clássico, consigo fazer um bocadinho mais do que isto. Antes disso, as funções de sentido único estão aqui, ou seja, são funções que estão em NP e não estão em P, portanto, significa que, de facto, nem as funções, nem as one-way functions, nem as trapdoor one-way functions são atacáveis hoje com um computador clássico, e isto é o que nos garante a segurança dos sistemas de informação atuais, mas eu com um computador clássico consigo fazer algo um bocadinho melhor do que isto, que é, de facto, usar algoritmos probabilísticos. Portanto, estes algoritmos probabilísticos são algoritmos que não me dão a resposta sempre, mas eu consigo obter a resposta muitas vezes e, de facto, eu consigo até limitar qual é que é a probabilidade de não obter a resposta. Portanto, consigo desenvolver estes algoritmos probabilísticos. E isto, do ponto de vista de segurança, é crítico, porque eu não quero que a minha segurança, a minha informação, só não seja acessível à segunda e à quinta-feira. Eu quero que todos os dias que eu possa enviar informação e que ela seja sempre privada. E, portanto, os computadores clássicos podem fazer isto, mas se vocês repararem, quer as funções de sentido único, quer as funções de sentido único com trapdoor, estão fora ainda daquilo que é o círculo que o computador hoje clássico pode atacar. Portanto, eu diria que nós estamos ainda seguros naquilo que diz respeito à segurança de informação. Quando surge um computador quântico, e estes são os problemas que são atacáveis por um computador quântico, de facto, aquelas funções de sentido único, como a trapdoor,
passam a ser atacadas. Não quer dizer que passem a ser atacáveis todas, de facto nós não sabemos isso. Nós sabemos que aquelas que nós usamos hoje, e aquelas que nós usamos hoje baseiam-se basicamente no problema da fatorização e no problema do logaritmo discreto, essas aí podem ser atacadas. Não quer dizer que não haja outras que não possam ser atacadas. De facto, existe uma corrente hoje também bastante forte, que se designa por corrente de criptografia pós-quantum, que o que as pessoas tentam fazer é arranjar outros algoritmos que eles acreditam que não podem ser atacáveis por um computador quântico, embora hoje nós não saibamos. Reparem que aquilo que nós estamos aqui a fazer nós no fundo sabemos, nós não temos verdadeiramente um computador quântico hoje, ou seja, nós temos um computador quântico que é ainda relativamente limitado e, portanto, há ainda um conjunto muito reduzido de pessoas que desenvolveram algoritmos, que testaram um computador quântico, portanto, nós não sabemos verdadeiramente qual é que vai ser o impacto dele quando surgir, quando ele estiver disponível para toda a gente e quando puder ser testado de forma maciça. Portanto, nós hoje, a única coisa que sabemos é que, de facto, os problemas que usamos hoje, esses são atacáveis. Se é possível ou não arranjar outros problemas que não são atacáveis, é algo que faz parte do foro da investigação e normalmente estes problemas não têm uma solução de sim ou não, ou seja, eu não consigo provar verdadeiramente, eu nunca consigo provar que eles não podem ser atacados. Eu, no fundo, o que eu faço é eles são testados durante muito tempo e se ninguém apresentar prova de que os conseguiu atacar, eu passo a aceitar que são impossíveis de atacar. Normalmente não é possível provar que eles não são de todo atacáveis. Então, existem, no fundo, estas duas correntes. Uns tentam arranjar novos problemas, que não é aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é usar recursos quânticos para evitar usar estas funções de sentido único com alçapão. Portanto, no fundo, o que nós fazemos é usar recursos quânticos de tal forma que eu possa implementar toda a criptografia usando apenas funções de sentido único. Portanto, eu não preciso de usar as funções de sentido único com alçapão. E neste caso, eu posso implementar logo o compromisso de bit e posso logo implementar a transferência oblívia e elas até passam a ser equivalentes. O que é que eu aqui adicionei de novo? O que eu adicionei de novo aqui foram os tais recursos quânticos. Para nós olharmos um pouco mais em concreto para isto e para não deixarmos isto de forma tão abstrata, vamos tentar olhar para os sistemas que nós, de facto, implementamos no laboratório e os sistemas que nós hoje usamos. O que nós fazemos no laboratório são gerar números aleatórios, portanto, temos uma fonte de elevada entropia que gera números aleatórios, gera números primos aleatórios, ou seja, basicamente, desses números aleatórios nós conseguimos também extrair números primos aleatórios, e temos depois outros sistemas em que nós implementamos ligações seguras. Ligações seguras são ligações em que é possível quantificar a quantidade de informação que sai do canal de comunicação e, nesse sentido, é possível eliminar toda essa informação que sai. Eu consigo garantir que entre duas entidades que elas estão a comunicar e não houve nenhuma terceira entidade que teve acesso àquela informação. Não é uma questão, e reparem que isto aqui é muito diferente, não é uma questão de eu assumir que uma terceira entidade não tem capacidade computacional para aceder à informação. É uma questão de garantir que essa terceira entidade nem sequer teve acesso à informação. Portanto, é um nível de segurança diferente, é um nível de segurança que não está baseado na complexidade computacional, está baseado, no fundo, no segurança, aquilo que a gente designa por segurança teórica. Depois implementamos também sistemas de computação segura. O que é que são sistemas de computação segura? Sistemas de computação segura são sistemas em que eu calculo alguma coisa, mas a informação que cada uma das partes dá permanece privada. Ou seja, no fundo, as entidades que participam na computação vão ter acesso ao resultado, mas não precisam de revelar as entradas, não precisam de revelar a informação que deram para realizar a computação. Por exemplo, imaginem aqui nesta sala, ou com todos que estamos online, nós queremos saber qual é que é a soma do dinheiro que todos temos na carteira, ninguém precisa de revelar quanto dinheiro é que tem, todos nós encriptamos essa informação, distribuímos essa informação por todos os parceiros de forma encriptada. Nenhuma outra entidade, porque essa informação está encriptada, consegue aceder a essa informação, mas podemos construir uma função que faz o cálculo com base nessa informação encriptada. E todos, no final, temos acesso ao resultado sem que ninguém precise de ter revelado as entradas. Portanto, estes são os três tipos de sistemas que nós desenvolvemos. Como é que nós fazemos isto?
No caso dos números aleatórios, no caso dos números primos, nós usamos o ruído de vácuo, ou seja, basicamente, o que a teoria quântica nos diz é que não há nada na natureza, a ausência completa de energia não existe, nem mesmo no vácuo, e nós, com um oscilador local, podemos amplificar esse ruído de vácuo e temos uma fonte de elevada entropia, nós podemos quantificar a entropia da fonte e assim extrair números aleatórios a uma taxa muito elevada e depois extrair também números primos a uma taxa muito elevada. Este é um sistema que nós temos no laboratório, nós inclusive temos um site que vocês quiserem podem consultar, porque a nossa ideia no fundo é fornecer estes números a outras entidades. Nós temos alguns grupos, nomeadamente temos hoje, por exemplo, um grupo que colabora connosco, que é um grupo da Guatemala, em que eles utilizam os nossos dados e tentam utilizar a inteligência artificial para de alguma forma atacar o nosso gerador de números quânticos. Portanto, nós temos interesse neste tipo de colaborações, porque também é uma forma de nós, de algum, irmos validando os nossos sistemas. Depois temos o sistema de distribuição de chaves. Há dois tipos de chaves que nós distribuímos, são chaves simétricas ou chaves oblívias. As chaves simétricas são chaves em que ambas as partes ficam com uma chave exatamente igual. As chaves oblívias são sistemas em que uma das partes tem acesso apenas a metade da chave. Portanto, as chaves simétricas nós utilizamos para implementar ligações seguras, as chaves oblívias utilizamos para implementar sistemas de computação segura. Nós, do ponto de vista físico, utilizamos dois tipos de tecnologias. Utilizamos um que se designa por sistemas de variáveis discretas, por acaso devia ter aqui uma coisa que não está aqui a surgir, um boneco, só pôr para trás para ver se ele surge. Devia ter aqui um boneco que não está aqui a surgir, mas basicamente, e não é tão importante como isso, nestes sistemas de variáveis discretos, e antes de passar para os sistemas de variáveis contínuas, portanto, nos sistemas de variáveis discretos, o que é que nós fazemos? Nós geramos um impulso de luz, com base nesse impulso de luz, o que nós fazemos, então nós damos um impulso de luz, esse impulso de luz codificamos a polarização desse impulso de luz, depois atenuamos até termos apenas um fotão e codificamos a informação na polarização da luz. Enviamos para o receptor e o receptor vai extrair a informação tendo por base a polarização. Nos sistemas de variáveis contínuas, que são estes sistemas que estão aqui. Portanto, são sistemas em que nós codificamos a informação na amplitude e na fase também de um estado coerente, que é um estado que tem normalmente entre 1 a 3 fotões. Portanto, estamos a falar, reparem, nós do ponto de vista de comunicações clássicas falamos de impulsos de luz tem dezenas de milhares de fotões, os nossos sistemas, e nomeadamente os sistemas de variáveis contínuas, são muito idênticos aos sistemas clássicos. A grande diferença é que nós utilizamos cerca de 5 ou 6 ordens de grandeza abaixo no que diz respeito ao número de fotões por símbolo de informação. Portanto, para codificar um símbolo de informação, nós usamos muito menos fotões, portanto, a energia com que nós codificamos a informação é muito inferior. Do ponto de vista de projetos em que nós estamos a trabalhar, nós estamos neste momento a trabalhar nestes 5 projetos. O primeiro é um projeto FCT, portanto é um projeto de geração de números aleatórios. Depois temos um projeto europeu, os outros 4 são 4 projetos europeus. Portanto, um na área da defesa, em que nós estamos a desenvolver, no fundo, sistemas de distribuição de chaves criptográficas que são controlados, que por um lado vão alimentar máquinas de cifra, portanto, máquina de cifra é hardware desenvolvido especificamente para encriptar a informação, portanto, isto é para ser utilizado quer em redes governamentais, quer em redes militares, em que exigem uma elevada segurança, e depois neste projeto, portanto, participam parceiros nós em Portugal estamos a desenvolver quer o hardware para a distribuição de chaves, quer as máquinas de cifra. Já agora, nós não somos líderes deste projeto, mas é uma empresa portuguesa, é a Deimos, que é a empresa líder deste projeto, e, portanto, nós estamos a desenvolver os sistemas de distribuição de chaves. Há um grupo do Instituto Superior Técnico do professor Ricardo Chaves que está a desenvolver as máquinas de cifra. Depois há um grupo espanhol, portanto, a Telefónica de Espanha, com a Universidade Politécnica de Madrid, estão a desenvolver todo o controle de plano, todo o plano de controle, porque uma coisa é ter um sistema de telecomunicações, outra coisa é ter a capacidade de o pôr numa rede de telecomunicações, portanto ele vai ter que interagir com todos os outros sistemas, e portanto a Telefónica e a UPM estão a desenvolver todo o plano SDN, portanto o Software Defined Network, para que estes sistemas de distribuição de chaves possam ser integrados nas redes de telecomunicações clássicas, nas redes de telecomunicações que nós hoje usamos. Depois temos um grupo da Áustria e de Itália que
estão a desenvolver no fundo a camada, o software que vai fazer a gestão de chaves criptográficas. Portanto, o que os nossos sistemas fazem é gerarem e distribuírem chaves criptográficas, mas essas chaves criptográficas não são logo enviadas para o end user, portanto elas são enviadas para uma camada intermédia de gestão de chaves criptográficas que, por sua vez, há de fornecer essas chaves à aplicação final. O outro projeto a seguir é um projeto no âmbito do Programa Europeu EuroPCI, portanto, é um projeto onde nós estamos a implementar os primeiros nós da rede quântica nacional. Esta é uma rede que está a ser implementada, ou seja, um conjunto de redes no espaço europeu, cada país está a implementar a sua, com diferentes dimensões. Uma rede portuguesa é uma rede apenas com 4 nós, que estão centrados em Lisboa num conjunto de ministérios e de organismos públicos, e portanto nós estamos a trabalhar na implementação desta rede. Um dos sistemas, inclusive, que nós estamos a desenvolver no âmbito do Discretion, é um sistema que vai ser instalado nesta rede do PTQCI, e portanto este é um projeto que nós temos muito carinho, porque obviamente é um projeto que é para nós muito desafiador poder participar no início desta rede, e é um projeto que numa segunda fase vai compreender a interligação destas redes, ou seja, neste momento nós estamos em cada país a construir a rede, mas depois vai ser necessário interligar estas redes todas, o que também é um desafio. Nestes sistemas quânticos o alcance é um desafio grande. E no fundo, se quiserem, o primeiro projeto que nós temos aqui, este Quantum Prime, é um projeto na geração de números aleatórios, é um projeto mais genérico. Os outros dois é mais na área da defesa e da área governamental, e estes outros dois projetos que temos a seguir, o Quantum Genomes e o QCNP, são dois projetos na área da medicina genómica. Portanto, são dois projetos na área da medicina genómica. Basicamente, é uma área em que a informação tem valor, tem muito valor, por um lado, porque o meu genoma eu tenho obrigação de o proteger, não só porque ele não tem informação só minha, ele tem informação que eu vou passar para os meus filhos, para os meus netos. Portanto, há questões legais que estão associadas a isso, portanto, o genoma é algo que não pode ser partilhado abertamente, mas há interesse em, de facto, fazer pesquisas em bases de dados, mas mantendo a informação privada, e, portanto, nós também estamos a trabalhar muito nesta área, porque é uma área em que esta computação segura tem aplicações, e, portanto, é uma área que para nós também é muito interessante, e onde nós temos trabalhado com vários parceiros. Neste projeto, Quantum Genomes, é um projeto europeu que nós estamos a liderar, portanto, que para além do SNE tem também parceiros espanhóis, e também tem a Universidade de Sorbonne e um instituto francês. E depois o outro projeto, que é a CNP, é um projeto enorme que é liderado pelo Instituto de Barcelona, o ICFO, e que envolve cerca de mais de 40 parceiros no espaço europeu. Portanto, é de facto um grande projeto europeu, onde nós estamos a trabalhar precisamente nesta área da computação segura. Do ponto de vista, e falando-nos um pouco mais daquilo que é o PTQCI, porque o PTQCI tem de facto um carinho especial da nossa parte, não quer dizer que os outros não tenham, mas obviamente que este tem, e só para vos dar um pouco a ideia de como é que as coisas funcionam, de facto o PTQCI vai integrar tecnologia nacional, portanto, para já, Portugal, e do meu ponto de vista bem, também de forma a garantir a soberania nacional, desenvolveu já há algum tempo uma cifra nacional, portanto um algoritmo criptográfico nacional proprietário português. Neste momento estamos a desenvolver os sistemas para distribuir as chaves criptográficas. Há também um grupo que está a desenvolver a parte das máquinas de cifra, e essa tecnologia em grande medida está a ser desenvolvida no projeto de Discretion, irá ser implementada, irá ser usada no projeto PTQCI, não só porque no projeto PTQCI vão ser integrados também outros sistemas que serão adquiridos a outro tipo de fornecedores de sistemas de telecomunicações, e estes sistemas irão gerar chaves. Nós estamos a falar de uma rede que tem apenas 4 nós, portanto, não é uma rede que tem uma cobertura nacional. Mas, portanto, esta rede irá depois alimentar um sistema de gestão de chaves, que, por sua vez, vai alimentar uma rede que é a EGED, que é uma rede segura nacional, e reparem que estas chaves vão coexistir com as chaves clássicas. Portanto, a ideia não é que, de facto, de um momento para o outro nós precisamos de substituir todos os sistemas pela tecnologia quântica. Não, a ideia é que, de facto, os sistemas quânticos podem ir progressivamente sendo integrados nas redes de telecomunicações e oferecendo uma segurança extra e, eventualmente, se os sistemas clássicos chegarem a uma altura em que são atacáveis por um computador quântico, nós, de facto, temos estas chaves quânticas que podemos utilizar. Portanto, nós estamos a falar aqui, se quiserem, de uma transição suave, está a ser feita, ou seja, não é necessário, de facto, tirarmos tudo aquilo que existe e voltar a colocar novo, não. O processo que estamos a fazer é um processo de integração da tecnologia quântica naquilo que existe atualmente.
Do ponto de vista de realizações experimentais, eu deixei aqui esse slide, que é o que é script. Isso foi uma experiência que nós fizemos em 2021, portanto já há cerca de dois anos atrás, uma primeira experiência de um sistema de distribuição de chaves criptográficas, portanto o nosso sistema de distribuição de chaves contínuas, em Lisboa, entre o Estado-Maior-General da Força Aérea, o Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Comando Aéreo o Comando Aéreo da Força Aérea. Portanto, no fundo, são duas instalações militares em Lisboa, que distavam 4,5 km, e foi a primeira experiência, pelo menos que eu tenha conhecimento, que foi feita em Portugal, fora do laboratório de distribuição de chaves criptográficas. Curiosamente, nós hoje, este sistema tinha uma distância de 4,5 km. Nós hoje estamos a participar, um grupo nosso está a participar, portanto um grupo de alunos com o Gustavo, que é um investigador doutorado, estão a participar num exercício que é o Artex, em Santa Margarida, onde um sistema igual a este, mas não com 4,5 km, mas com 40 km, está a ser demonstrado num exercício do Exército. Eu só não tenho aqui os slides, já me enviaram as fotografias, mas não tive tempo de as colocar aqui. Mas, portanto, hoje fizemos exatamente a continuação desta experimentação, que no fundo é dar mais um passo neste sistema. Esta foi também um outro filtrar, no fundo, um outro ensaio de campo que nós fizemos, mas relativamente à computação segura, que nós fizemos na rede quântica de Madrid. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer hoje em Portugal, Espanha está um pouco mais avançada que nós, e, portanto, já tem uma rede quântica, e nós, há cerca de um ano atrás, fizemos em Madrid uma experiência com 3 nós da rede quântica deles, e usando sistemas, neste caso, sistemas de distribuição de chaves DAV da ID Quantique, que é uma empresa suíça, e sistema de distribuição de chaves variáveis contínuas da Huawei, e implementando os nossos protocolos, implementámos um sistema de computação segura em que tínhamos três bases de dados com informação de genoma, e no fundo a computação era feita sobre a informação que estava nestas 3 bases de dados, e conseguíamos extrair aquilo que eram as árvores filogenéticas. No fundo, a árvore filogenética, como diz, é quanto longe é que uma sequência está da outra, mas eu consigo saber quanto longe é que uma sequência que eu tenho está distante de uma outra sequência que está numa outra base de dados, sem ter necessariamente que saber qual é que é a outra sequência. Eu só sei que ela está àquela distância, mas não preciso de conhecer exatamente a sequência. E com isto eu concluiria a minha apresentação. Deixaria aqui apenas dois eventos, uma conferência que vai ser realizada aqui no verão, da parte quântica, das comunicações quânticas, mais a parte teórica, uma conferência teórica que vai ser organizada aqui em julho, na última semana de julho em 2023, e que eu convidaria todos a apresentarem trabalho, e eventualmente também a submeter, que é uma conferência onde nós estamos também a participar na organização, e uma outra conferência que vai ser organizada em Bucareste, que vai incluir um workshop comunicações quânticas, que nós também estamos a organizar. Esta aqui será mais recente, na primeira semana de julho. E com isto eu concluiria a minha apresentação. Agradecia a vossa disponibilidade para me ouvirem, e obviamente que estou disponível para qualquer tipo de questão que eventualmente tenham. Eu não sei, eu daria agora a palavra ao Pedro, não sei se vai conseguir ouvir bem, mas espero que sim. Obrigado, professor Armando. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Espero eventualmente uma solução para estar online, para ser mais fácil. Pronto, quem está de facto online ou é a colega Maria Manso ou o colega Manuel da Costa, que são as 2 pessoas. Sim, boa tarde. Fala Manuel da Costa Cabral. Já tinha feito aquela introdução há pouco, sou secretário do Comitê Português da URSS. Para já agradecer a exposição. Eu que sou um leigo na matéria, fiquei bastante interessado e foi bastante para a apresentação do professor Armando Pinto, pelo que eu agradeço. Tirar uma pergunta aqui relativamente. Isto parece-me de facto um jogo do gato e do rato, enquanto que há uns que estão a desenvolver, vamos lá, uma computação quântica, há outros que estão a desenvolver chaves de computação para defesa dessa inovação tecnológica. Aquilo que enfim, uma pergunta que um pouco mais geopolítica, vamos lá. Disse que a IBM era uma empresa que estava muito avançada em termos de computação quântica, mas também temos ouvido que os chineses são os países que provavelmente estarão mais à frente neste jogo, e até ouvimos aí a intervenção da Huawei em projetos de Madrid, etc.
O que é que acha, Sr. Professor, em relação, quem é que estará mais avançado nesta computação quântica e quem é que podemos esperar esse tal primeiro projeto que venha a conseguir desencriptar aí uma série de sistemas que conhecemos hoje? Pois, a verdade é que o acesso à informação que nós temos é muito assimétrico, não é? Enquanto, por exemplo, a IBM, eu estive a semana passada numa conferência na Quantum Matter em Madrid, estava lá a IBM e eles falaram de forma razoavelmente aberta, acho eu, do computador quântico que eles têm, o do mais recente, que é o Obre, salvo erro, que é o nome que eles nos dão, e que tem 433 bits, e eu acredito que sejam o mais recente que eles têm. Eles mostraram o hardware, a forma como os qubits, e reparem que aquilo é engraçado, porque no fundo eles têm cada qubit, que é no fundo cada unidade elementar de processamento, eles armazenam aquilo, para aqueles que ainda se lembram das cassetes antigas de fitas, é uma coisa parecida, ou seja, tem uma cassetezinha assim, que colocam lá no sistema e aquilo tem um qubit que é uma unidade de processamento. Isto para dizer que, para mim, é mais verosímil que aquilo que a IBM esteja a dizer esteja mais próximo daquilo que eles sabem, ou seja, que não estejam a ocultar muita informação. Relativamente àquilo que nós sabemos dos chineses, nós não sabemos assim tanto. E a verdade é que, no que diz respeito à computação quântica, aquilo que se sabe que os chineses estão a fazer é relativamente pequeno. Ou seja, se a pergunta direta é quem é que eu acho que está à frente neste momento, eu diria que provavelmente na parte da computação quântica, provavelmente os Estados Unidos estarão se calhar à frente. Agora, aquilo que se sabe que os chineses estão a ver na área das comunicações, aí sim, aí os chineses têm feito um investimento enorme, nomeadamente com a instalação de grandes redes de grandes dimensões pela China, usando comunicações quânticas, também com ligações por satélite. Portanto, eles foram os primeiros que fizeram ligações por satélite, nomeadamente os chineses têm sempre uma maneira muito esquisita, muito própria de trabalhar, ou seja, ou mandam pessoas para aprender para fora, ou contratam pessoas para casa, e, portanto, depois de aprenderem, eles mandam os outros embora, e, portanto, no fundo, eles conseguiram, nomeadamente com o grupo de Viena, estabelecer a primeira ligação por satélites. E, obviamente, nós estamos a falar aqui também de uma guerra que é uma guerra pela informação, e hoje, cada vez mais, a informação é importante, e, portanto, respondendo à sua questão, nomeadamente à Huawei, nós tivemos a Huawei. É uma empresa chinesa, uma empresa que nomeadamente nós participámos com ela neste projeto, mas também a verdade é que a ID Quantique é uma empresa suíça, portanto, talvez foi adquirida é uma empresa suíça que, entretanto, depois no fundo, ganhou um concurso para estabelecer, ganhou ou foi adquirida primeiro pela pelo operador estatal da Coreia do Sul, e depois agora está a instalar a rede quântica na Coreia do Sul. Portanto, ou seja, estamos a falar de empresas que não são empresas europeias, e nesse sentido a verdade é que a Europa também, e em bom vontade da verdade, acho que não está a dormir, e portanto nos últimos anos têm sido incentivados a surgirem empresas europeias, e nós hoje já temos um conjunto de empresas europeias que podem fornecer os sistemas, nomeadamente todos estes sistemas de distribuição de chaves que estão a ser implementados no âmbito do EuroQCI, têm que ser fornecidos por empresas europeias. Portanto, significa que, de facto, nem a Huawei nem a ID Quantique poderão, em princípio, fornecer este tipo de sistemas, embora isto seja uma guerra mais política. Eles criam filiais na Europa e depois tentam convencer-nos que são europeus, mas é uma guerra política, mas que, de facto, a Europa tem também feito um esforço grande no sentido de nós podermos, e bem, do meu ponto de vista, de também dominarmos esta tecnologia, não ficarmos completamente dependentes nem dos americanos, nem dos chineses. A Maria Manso também tem a mão no ar, se calhar passaria a palavra. Mas é muito e a gente não consegue ouvir. Não conseguimos ouvir porque eu acho que tem o microfone desligado. Agora veja lá, eu julgo que está. Agora já está. Eu aguardo que o Dr. Manuel Costa Cabral acabe a intervenção dele. Ok, pronto, eu não sei se... por favor, Sr. Professora, avance. Não quero interromper. Não, eu já terminei, depois posso fazer mais um apontamento, mas por favor, Sr. Professora, continue. Obrigada.
em primeiro lugar, uma palestra muito interessante. É difícil responder a tudo aquilo que nos vai na cabeça quando nos confrontamos com uma área nova, uma área que ainda é assim um bocado misteriosa, para não dizer muito. A URSI já se debruçou sobre este tema no último congresso, suponho eu, e já ouvimos algumas autoridades nacionais a falar sobre este assunto, mas continua a ser uma área obscura mesmo para as pessoas que gostam de ciência e tentam manter-se informada. Eu vou fazer só uma ou duas, colocar só uma ou duas questões, porque senão estávamos aqui a tarde inteira, fui escrevendo aqui, nas minhas notas tinha algumas 20 perguntas. Em primeiro lugar, a mim faz-me uma certa confusão e fico maravilhada ao mesmo tempo. Como é que se conseguem manipular fotões e passar informação codificada quando os estados quânticos são tão vulneráveis? Qualquer coisa os faz desaparecer. E essas técnicas são usadas em satélites, são usadas em zonas em que há propagação em meios tão difíceis como a ionosfera. Tudo isso, a vulnerabilidade dos estados quânticos está subjacente a esta tecnologia que é bombástica. Por outro lado, parece-me que a encriptação avançou muito, mas as redes quânticas e a computação com os computadores quânticos não estarão ao mesmo nível. O desenvolvimento, isto é uma outra questão. E, finalmente, gostava de perguntar, em termos das ligações, já vi que há uma rede europeia sobre estes temas, mas não nos falou, não sei se existe, uma rede mundial. Isto tudo envolve segredos, claro, mas mesmo assim costuma haver uma colaboração internacional. E depois, no nosso pequeno mundo, em Portugal, há algumas ligações com outros grupos. Já vi que há interesse da parte da Academia Militar em saber quando é que vão poder usar esta maneira segura, até os atores descobrirem a maneira de descodificar também, mas isso é outra história, se calhar é ficção. Além da Academia, quais são as ligações que têm com outros grupos, por exemplo, o Instituto Quântica de Lisboa, liderado pelo professor Yasser Omar? Portanto, basicamente, é o meu conjunto de questões. Obrigada. Pronto, eu talvez, começando pela primeira, a questão dos estados quânticos. De facto, os estados quânticos não são tão frágeis assim como se possa pensar. De facto, se nós falarmos de estados entrelaçados, porventura o entrelaçamento pode ser perdido pelo meio ambiente. Mas se falarmos, por exemplo, da polarização, a polarização é algo que se mantém. E mantém-se de igual forma num estado quântico como se for num impulso clássico. Não é nem mais nem menos, não é nem mais nem menos robusto do que de um impulso clássico. A única questão é quando eu meço, de facto, eu ao medir, se eu medir e eu não consigo, quando eu meço, o que se passa é quando eu tenho um impulso clássico, eu consigo, no fundo, um estado quântico, se pensarmos na polarização, tem 2 graus de liberdade.
Se eu tiver muitos fotões, que é aquilo que eu tenho no impulso clássico, eu posso extrair informação dos 2 graus de liberdade. No fundo, se quiserem, posso fazer uma projeção, não é bem nas 2 quadraturas, mas é nas duas projeções ortogonais. E consigo saber sempre qual é que é, consigo de facto saber qual é que é o estado de polarização. Se eu falar apenas de um fotão, não, aí eu não consigo, aí o problema não é tanto ele ser robusto, é quando eu meço, ou seja, na transmissão ele é igualmente robusto, portanto não é nem mais nem menos robusto. O problema é quando eu meço. Quando eu meço, de facto, eu ou sei, não é, eu ou sei em que, no fundo, em que base é que a informação foi codificada, e aí consigo extrair a informação, ou se não sei qual é a informação em que a base foi codificada, aí destruo a informação. E isto, de facto, é que é novo. Portanto, é que eu tenho um sistema que eu, quando leio, no fundo, quando leio, posso fazer 2 coisas, ou extraio a informação correta ou destruo a informação. E, portanto, isto é que de facto é a novidade. Portanto, respondendo à primeira questão. A segunda questão, que tem no fundo, que eu julgo que a segunda questão tem a ver aqui no fundo, com a existência de uma rede, das redes que existem. De facto, ainda nem existe uma rede europeia. O que está a ser criado é uma rede em cada Estado, porque um dos problemas das comunicações quânticas é o alcance. As nossas ligações são, relativamente, nós estamos a falar tipicamente por fibra de coisas até 100 km. E, portanto, estabelecer uma rede à escala europeia pressupõe que tem que haver um conjunto de nós seguros e também depois pressupõe que há aqui algum tipo de interligação entre os países, portanto, de cross-border entre os vários países, que tem que ser ajustado. Portanto, o que neste momento se está a fazer é implementar a rede dentro de cada Estado e está-se a pensar como é que nós depois vamos interligar estas redes. Primeiro no espaço europeu e depois, eventualmente, se houver interesse nisso, a uma escala mundial, porque nós estamos sempre a falar, no fundo, aqui na interligação, na distribuição de chaves. Portanto, o que as redes quânticas fazem não é distribuir informação. O que os nossos sistemas fazem é distribuir chaves criptográficas que vão ser depois usadas para encriptar a informação. Relativamente às relações, à abertura que nós temos em Portugal, de facto, eu acho que em Portugal nós até somos um caso bem exemplar. Porque nós, para além do Instituto do Quantum Portuguese Institute, nós temos relações com vários parceiros, seja na academia, há diferentes grupos na academia, por exemplo, o grupo do professor Paulo Mateus no Instituto Superior Técnico, ou do professor Paulo André no Instituto Superior Técnico. Nós temos, de facto, várias interações com diferentes grupos que trabalham na área das tecnologias quânticas. Também existem várias indústrias que de alguma forma colaboram, portanto a questão nomeadamente talvez aquela que tem estado mais, porventura, mais interessada, tem sido a Demos, que tem mostrado um grande interesse nesta área, mas também nas instituições governamentais. Nós vimos da parte do Gabinete Nacional de Segurança uma grande apetência para um grande interesse em puxar por esta tecnologia e, no fundo, tentar juntar aqui os vários players, os vários agentes, seja a academia, seja a indústria, seja o setor público, mas também da defesa. Obviamente que na defesa a questão da guerra e talvez até um pouco antes, porque isto já é um movimento que vem de 2016, fez com que os Estados e também a União Europeia investissem mais na área da defesa, o que nomeadamente trouxe também aqui uma apetência maior dos diferentes Estados para investimento relacionado com a segurança da informação, na área da defesa. Temos também a Academia da NATO em Oeiras, que vai começar a fornecer cursos na área da informação, das tecnologias quânticas. Portanto, eu acho que, de facto, obviamente que, porventura, nós gostaríamos, e sempre gostamos sempre, que o investimento fosse mais intenso, fosse mais substantivo, mas a verdade é que eu acho que em Portugal tem havido uma colaboração bastante interessante entre aquilo que é a academia, aquilo que é a indústria e aquilo que é o setor público, no fundo, entre a academia, o setor privado e o setor público. Eu acho que aquilo que mais nos falta neste momento, mas não somos os únicos na Europa, quando eu vou a uma reunião com os nossos parceiros de outros países, a dificuldade também é muito parecida. É a questão dos recursos humanos. Há uma grande dificuldade de recursos humanos para esta área,
que é uma área muito multidisciplinar, que exige um tipo de formação que não é fácil, nem todas as pessoas têm este tipo de formação. Eu não sei se consegui responder às perguntas todas, mas A maior parte. Achei interessante dizer que o problema é a medida e, claro, temos a experiência base do gato de Schrödinger, não é? Está tudo muito bem, mas quando vai medir, estraga tudo, não é? Estraga tudo. Basicamente... O problema mantém. Portanto, de facto, os estados quânticos têm essa particularidade, mas, portanto, isso é usado, no fundo, como uma vantagem para nós, não é? Portanto, no fundo, está na base do teorema da não-clonagem, quando medimos, ou medimos bem, ou então matamos o gato, se quiser assim. Muito obrigada. Eu também queria fazer uma pergunta mais ligada à parte da doença, que mais... E gostava de perceber que implicações em termos de hardware que estas redes vão ter relativamente àquilo que existe. Ou seja, o hardware base tem-se, é alterado, temos emissores de vários setores diferentes. Qual é a diferença essencial entre uma propagação com fotões ou uma propagação normal, baseada na atividade eletromagnética? A propagação será sempre com fotões, podem ser poucos ou muitos, portanto, é a única diferença. Do ponto de vista de tecnologia, nós falei aqui dois tipos de sistema que são diferentes, são os sistemas de variáveis discretos e os sistemas de variáveis contínuas. No sistema de variáveis discretos, de facto, o receptor é um receptor diferente, ou seja, é um receptor que tem uma elevada sensibilidade, capaz de detectar um fóton único. Portanto, aí há, de facto, no fundo, uma tecnologia diferente, nomeadamente ao nível do arrefecimento, é um receptor que tem que operar a temperaturas relativamente mais baixas, é um receptor que opera com débitos relativamente baixos, e aí eu diria que o hardware é ligeiramente diferente, mas só na recepção, do ponto de vista... E existe atualmente hardware, e nós temos no nosso laboratório, neste momento, 5 detectores de fótons únicos, portanto, temos um conjunto de detectores de fótons únicos. As limitações do hardware têm a ver com a taxa, enquanto, por exemplo, do ponto de vista clássico, eu tenho receptores que funcionam na casa das dezenas de giga, conseguem detectar dezenas de gigabolt, portanto estamos a falar deste tipo de taxas. Se eu falar para detectores quânticos, eu estou a falar das centenas de megasiemens. Portanto, no fundo, o que eu tenho a ver tem a ver mais com a taxa. Depois há também uma outra coisa que tem a ver com a taxa de erro. Enquanto os sistemas clássicos operam a taxas de erro da ordem, mesmo nos sistemas ópticos atuais, 10 elevado a menos 3, mesmo utilizando códigos corretores de erros muito elevadas, do ponto de vista quântico, por exemplo, os sistemas de variáveis discretos operam com taxas de erro da ordem dos 3%. Se formos para o sistema de variáveis contínuas, que são sistemas em que o hardware é praticamente igual ao hardware clássico, portanto, os sistemas de variáveis contínuos são sistemas em que a única preocupação que eu tenho é com o ruído, ou seja, a questão é quando eu estou a enviar informação com muito poucos fotões, qualquer ruído me perturba o meu sinal, portanto, eu tenho que ter um controle maior do ruído. Mas, de facto, nesse caso de variáveis contínuas, o hardware é praticamente idêntico. A diferença é que depois eu vou ter taxas de erro muito grandes, e aí são taxas de erro absurdamente grandes, e quando eu falo em absurdamente grandes, são coisas superiores a 30%, às vezes 40%. E, portanto, isso exige códigos corretores de erro, exige um pós-processamento muito pesado, que nós temos dificuldade em fazer em tempo real. Por exemplo, neste sistema de variáveis contínuas, o grande desafio nem é propriamente, e por isso é que eu há pouco dizia que nós precisamos de engenheiros, porque muitas vezes o desafio não é propriamente ao nível da camada física, não é gerar os estados, não é manipular os estados quânticos. O desafio depois é eu ter um sistema que tem uma taxa de erros de 30% ou 35% e ter que aplicar um código corretor de erro que tem que funcionar em tempo real. E eu não consigo fazer isso usando apenas um CPU, não consigo fazer isso usando uma FPGA, tenho que usar um GPU simultaneamente. Ou seja, e portanto, o hardware que eu vou utilizar ao nível do pós-processamento, nos sistemas CV é muito igual ao hardware que nós usamos do ponto de vista clássico. Do ponto de vista de pós-processamento, eu preciso de uma capacidade computacional muito elevada. No fundo é isso. Não
Claro que se nós estivermos a falar de um computador quântico, nós estamos a falar de hardware bastante diferente. Mas a minha ideia, aquilo que eu penso que será um computador quântico, não será tanto um computador, será mais uma unidade de processamento que eu vou utilizar para fazer parte da computação. Eu hoje tenho plataformas que têm um CPU, ou um CPU com diferentes cores, tenho GPUs e tenho FPGAs dentro da mesma borda, e depois passo também a ter um processador quântico. E há partes do meu algoritmo que eu vou recorrer ao processador quântico para resolver uma parte do meu algoritmo, e depois o resto da informação será processada classicamente. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta ou quer intervir? Não? Vejo que não há mais perguntas. Ficamos por aqui nesta sessão. Mais uma vez agradeço o convite, esse convite. Agradeço a participação de toda a palestra, foi muito interessante. Acho que é um tópico de futuro e espero que aqui a uns tempos possa falar da rede quântica. Pronto, eu é que agradeço ao Orsi, e também devo dizer que obviamente nós estamos aqui no nosso laboratório em Aveiro, estamos sempre disponíveis quando nos queiram visitar e ver em loco no laboratório, estamos sempre disponíveis. Um cumprimento a todos os que estão aqui na sala, e também à colega Maria Manso, e também ao colega Manuel Costa, que assistiram online. Foi um prazer e, portanto, no fundo, boa tarde para todos e até breve. Bem, muito obrigado, Sr. Professores, Sr. Professor Pedro Pinho, por organizar a sessão, e naturalmente ao Professor Armando Nolasco Pinto pela excelente palestra sobre estes temas e bastante elucidativa sobre o que se passa, também com esta mensagem positiva que nos deixou de haver boas parcerias entre entidades públicas, a academia, entidades privadas, a trabalhar nesta matéria, que é sempre bom e bastante encorajador. Portanto, com isto terminamos então a sessão. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todos os participantes que assistiram a esta palestra. Vamos deixar no nosso site, então, a gravação dentro de poucos dias, assim possível, para poderem também partilhá-la e, enfim, visualizar com novo cuidado a intervenção do Sr. Professor. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos. Boa tarde.